Tupi. Podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen! Agora faz todo sentido essa abertura, porque estamos mais uma vez aqui com o Made from TV e dessa vez vamos falar de Tokusatsu! É o episódio que vai abrir a terceira temporada do nosso Made from TV, o podcast que você não ouve nem no rádio, nem no cinema e nem na locadora. Mais especial ainda porque é o primeiro Made from TV com gravação presencial. Eu sou o @Sargento Hamster Ricardo Prado e tô falando aqui de São José dos Pinhais junto com o Robson Grossman do site robsongrossman.com. Robson, dê a sua primeira consideração para os nossos ouvintes. É uma grande felicidade poder estar aqui nesse momento histórico, a primeira gravação presencial do Made from TV. Espero que tenham mais gravações desse tipo futuramente, e a gente vai falar de um tema aqui bem nostálgico que marcou bastante a nossa infância e que depois do react que a gente fez do Jaspion, eu tô achando que muita gente gosta desse tema também, porque ele teve bastante visualizações. Realmente, depois de 2 dias no ar, a gente atingiu quase 200 visualizações, aliás, passou 200, né? 240 a última vez que eu vi, e aumentando. E tem tudo a ver, porque a gente fez um react sobre o Jaspion, vamos fazer um episódio sobre Tokusatsu, e a gravação está acontecendo depois que a gente almoçou no restaurante japonês. Que beleza, hein? Não existem coincidências. Exatamente, não acredito em coincidências. Esse é o Made from TV, o primeiro episódio da terceira temporada, que vai falar sobre Tokusatsu. A gente vai explicar um pouquinho sobre esse conceito de séries, falar sobre alguns seriados que passaram lá no cu dos anos 60 e 70 em algumas emissoras de televisão como a Globo e a Tupi, mas vamos nos concentrar com a fase áurea dos Tokusatsu, principalmente depois que começou a ser exibido na TV Manchete. É o Made from TV, episódio 1 da temporada 3, que está começando agora. Chegamos! No episódio de hoje... Detetive Jaspion. O Fantástico Jaspion. Esquadrão Relâmpago. Jiraiya, o incrível ninja. Comando Estelar. Flashman. Metalder, o homem-máquina. Cybercop, os policiais do futuro. Black Kamen Rider. Kamen Rider Black RX. Esquadrão Especial Inspector. Rede Globo apresenta Space Cop. Tokusatsu na TV brasileira. Quem é? Olá, senhorita. Puxa, você não é o famoso monstro espacial Ross da Estrela Rara? Sou o famoso Ross. Lindo. Sou o Ross da Estrela Rara. Podem me chamar de Rara Ross. E a gente começa o Made from TV falando sobre esse conceito do Tokusatsu, as séries japonesas que passavam aqui no Brasil e que fizeram sucesso aqui também em outros lugares do mundo, que na verdade as séries têm uma divisão aí de 5 categorias. Os Ultras, que são tipo Ultraman, Ultra Seven, Ultra... tudo que veio depois, né? Tudo que tem o Ultra antes.
os Metal Heroes, que são aqueles heróis, já diz o nome, heróis de metal. Exemplos aí do Jaspion, também o próprio Jiraiya. Há uma certa controvérsia, tem gente que diz que o Jiraiya não é um Metal Hero, mas é sim. Aí Metalder, Charivan, Shire, outros, Giban também. Os Kamen Riders, que são Kamen Rider Black, Kamen Rider Black RX e todos aqueles que vieram antes e também depois. Os Super Sentais, que são os grupos de 5, que serviram como inspiração para os Power Rangers depois na década de 90, né, que são os Changeman, Flashman, Maskman, esses que passaram aqui no Brasil, e os Henshin Heroes, que na verdade são os heróis que não se enquadram em nenhuma dessas categorias que eu citei, mas também tem essa característica de poderem se transformar, que é o caso, por exemplo, do Bycrossers, que passava na Globo, o Machine Man, que passou na Bandeirantes e na Record, e também a Patrine, chegado sensacional. Saudosa Patrine. Que era uma bosta. Mas os seriados japoneses, os tokusatsus, começaram aqui no Brasil, ainda nos primórdios da televisão brasileira, inclusive séries que passavam ali na Tupi, como por exemplo o National Kid, que inclusive nos anos 90 foi reprisado aí na Manchete, né, no Canto do Cisne na Manchete, também o Ultraman e o Ultra Seven, Ultraman que inclusive teve uma reprise lá nos anos 2000 na CNT. Antes de começar aqui a girar, vamos conversar aqui com o Robson. Você tem alguma lembrança, assim, qual tinha já dizendo de antemão, qual que era a sua série preferida, os que você mais gostava, os que você menos gostava? Dessa fase que você falou, eu lembro de ter assistido 2, que é o National Kid, que ele passou na Manchete em 96, apesar dele ser uma produção de 1960, bem antigo mesmo, e o Ultraman, que na época na Manchete passou também em 96, eu vi só alguns pedaços, e daí eu comecei a acompanhar melhor na transmissão que foi feita pela CNT no ano 2000. Tanto que o Luciano também, o meu amigo, ele assistia junto e a gente comentava sobre isso. Fizemos até um react de um episódio específico que marcou bastante a gente. E desses dois eu lembro que o National Kid era um negócio bem tosco mesmo. E tinha uma coisa que eu achava sensacional, só que não. Que eles tinham armas lasers, só que eram armas que elas não disparavam de fato lasers. Então o cara fingia que estava atirando e o outro fingia que estava morrendo. Então era uma coisa assim totalmente fora da realidade. E o Ultra Seven, apesar de eu nunca ter assistido de fato, é uma série de 67, ele fez realmente bastante sucesso no Brasil, assim como o Ultraman original. E uma curiosidade meio inútil é que até o Ratos de Porão ele gravou uma música baseada na canção tema. O tema dessa série é aquela que começava, né? Seven. Seven. Dando uma rápida passada aqui sobre as séries antes da gente chegar na fase áurea, né? O Tokusatsu ele chegou aqui na televisão brasileira no ano de 64, quando a TV Rio mostrou o National Kid. Não só a TV Rio como a TV Record, né? Naquela época não tinha aquele conceito de rede ainda, né? Depois foi passado na Globo também o National Kid. Ainda na década de 60 outras séries chegaram aqui no Brasil, como Vingadores do Espaço, Ultra Ken, Ultraman e Ultra Seven, que passaram aí na Band. Também tivemos aí na Band o Príncipe Dinossauro, que depois foi reprisado na década seguinte na Record. Também nos anos 60, em agosto de 64, segundo a extinta revista TV Intervalo de Belo Horizonte, foi cogitado trazer aqui para o Brasil a série Nanairo Kamen, essa série produzida em 59 e que tinha 57 episódios. Essa série seria o tokusatsu mais antigo a passar na TV do Brasil, já que National Kid só foi lançado um ano depois lá no Japão. Chegamos aí na década de 70, quando Esper chegou a ser transmitido pela TV Tupi e Ultraman passou a ser exibido na Tupi também, junto com outras duas grandes séries da mesma franquia, a Ultra Seven e o Regresso de Ultraman, essas três séries que fizeram sucesso aí. Além disso, séries como Vingadores do Espaço e Robô Gigante também foram exibidas pela Tupi e a partir de 79 toda a franquia Ultra e Vingadores do Espaço e Robô Gigante passaria a ser exibidos na TV Record em parceria com a TVS Canal 11 do Rio de Janeiro. Isso foi década de 60 e 70. Na década de 80, antes de chegarmos à Manchete, nós tivemos aí Spectroman, que chegou a passar na Record em 81 e a partir de 83 começou a ser exibido pelo SBT. Essa foi a primeira série tokusatsu que eu acompanhei na televisão.
No Show Maravilha, você assiste as aventuras do Spectreman contra os monstros que atacam a Terra. Todo dia, a partir das 4 da tarde. Quem procura, acha. Todo dia no SBT. Aqueles episódios lá do Spectreman no SBT, que tinha aquela particularidade que a série era japonesa, mas a abertura era em inglês, porque com certeza trouxeram a versão americana aqui pro país, e tinha aquela música Spectreman. Isso realmente era um certo problema que o pessoal enfrentou aí durante as décadas, que era você, em vez de você pegar uma coisa direto do Japão, você acabava pegando a versão que já tinha sido exportada para algum outro país, e daí começava a fazer uma verdadeira embolação em matéria de tradução, porque você pegava algo que já estava traduzido, então você adaptava a adaptação e acabava gerando uma zona inacreditável. O Spectreman realmente ele fez um sucesso legal no Brasil. E novamente, falando outra curiosidade inútil, uma outra banda também de música pesada que eu gosto, que é o Gangrena Gasosa, ele chegou a fazer uma referência ao Spectreman, uma música deles chamada Minha Sinceridade é Humanitária. Inclusive a letra é sensacional. Chame o Spectreman! E vamos atacar! A gente falou aqui do início dos anos 80, com o Spectreman passando primeiro na Record e depois no SBT, e dali pra frente, ali por idos de 88, a porta do inferno foi aberta. Os tokusatsus começaram a chegar na Rede Manchete, e nós tivemos o Boom com o Jaspion e o Changeman. Essas séries que, na verdade, foram trazidas aqui para o Brasil pelo senhor Toshiro Egashira, né, que depois virou aí o dono da Everest Video, que depois mudou de nome para Tikara Filmes e depois fechou as portas. Ele que trouxe essas séries para colocar no catálogo da locadora de vídeos dele, que era uma locadora que ele tinha lá em São Paulo, no bairro da Liberdade, né, chamada Golden Fox, e ele deixou lá para a criançada japonesa mesmo, os filhos de japoneses, ir lá alugarem a série, porque a locadora dele era especializada em programas japoneses trazidos em VHS aqui pro Brasil para a turma conseguir assistir aqui mesmo, né? Só que ele percebeu que a série, mesmo sem ter dublagem nenhuma, né, os episódios todos originais em japonês, faziam sucesso também entre as crianças que não eram nem sei, nem sansei, nem porra nenhuma. Até a criançada, como diz o artigo do J-Box, que foi revisado, a criançada normal, não japoneses, iam lá e procuravam essa série. Foi aí que ele teve o estalo de adquirir os direitos de algumas dessas produções para lançar nacionalmente no mercado de vídeo ali por volta de 87. Ele mesmo foi até o Japão, trouxe algumas séries lá direto com a Toei Company. Chegando aqui, ele fundou a Everest Video e acabou repassando na sequência essas séries aí até para questão de divulgação em forma de permuta. A Manchete não pagou nada por esses seriados, era mais questão de divulgação mesmo, para que a Manchete pudesse exibir esses seriados na televisão na época. O que diz aqui? O contrato da época valia apenas para o home video, que trouxe um resultado bem satisfatório, maior até que alguns desenhos japoneses que ele trouxe na mesma época. Foi então que o Toshiro Egashira decidiu ir além com a ideia de licenciá-los também para a TV. Só que o caminho percorrido era mais difícil do que se imaginava. Ambas as séries foram oferecidas a praticamente todas as emissoras, e o que mais se ouvia era: não trabalhamos com isso e o tempo do National Kid já passou. Foi então que, graças a uma mãozinha de uma agência que pertencia a um grupo do já falecido Beto Carreiro, a Everest fechou um acordo para exibir ambas as séries da Manchete a partir de 22 de fevereiro de 88. Em menos de um mês de exibição dentro do Clube da Criança, as aventuras do Herói Metálico e do quarteto, ou do quinteto saltitante, Jaspion e Changeman, conseguiram a proeza de alcançar o segundo lugar de audiência, tornando-se os programas mais vistos da emissora. Chegou a registrar um índice de 12% de audiência, algo que o fenômeno japonês seguinte, os Cavaleiros do Zodíaco, jamais alcançou. Foi o início de uma era de ouro para os seriados tokusatsu, é o que diz aí esse artigo do J-Box. E outras séries acabaram chegando na esteira.
Um dos casos aí é o Spielman, e a Manchete, numa tentativa descarada de puxar o sucesso que o Jaspion fazia, fez as propagandas, as chamadas, chamando o herói de Jaspion 2. Era uma estratégia que nem tinha sido inédita, porque na França fizeram alguma coisa parecida lá, se não me engano, Bioman fez muito sucesso, e daí as séries que vieram depois, Jetman e Maskman, também foram chamadas de Bioman 2 e Bioman 3. Nossa. E dessa fase de ouro da Manchete aí, o que você pode citar, Robson? Nessa época, entre 88 e 90, desses aí, dos vários, né, que passaram, os que eu assistia era o Jaspion, né, o Changeman, o Jiraiya, o Lion Man, que é de 73, né, mas estava passando na década de 80 aqui no Brasil, e também o Giban. E em relação ao Jaspion, além dessa transmissão que começou em 88, depois eu fui rever em uns DVDs piratas que o meu amigo Ed Carlos me emprestou, que na época não tinha, acho que nem DVDs oficiais para ser vendido, e tinha uma galera que tinha versões dubladas com vários cortes e tal, eu não sei o que eles fizeram lá, e aí eles gravaram lá em DVDs piratas, colocavam nos sites. Ele foi lá, comprou, eu acho que eles deram um jeito de socar lá todos os episódios em 3 DVDs, alguma coisa assim. E aí um dia ele me emprestou, eu copiei, eu fiz a pirataria da pirataria e eu comecei a assistir novamente. Que daí tinha coisas que eu ainda achava legal e tinha umas que eu pensei, tipo, caramba, como que eu gostava dessa porra. Então desses aí, realmente o que eu mais lembro, assim, as coisas era realmente o Jaspion e o Giban um pouco também, porque tem uma história curiosa que o Giban, o Changeman e o Jiraiya, eles começaram a passar na Rede Brasil, só que ilegalmente, de 2012 pra frente, que eu não sei o que eles fizeram lá, que eles começaram a chupar tudo da internet lá, e eles passavam sem direitos autorais nenhum. Eu acho que hoje em dia esse canal levou uma trolha no rabo, mas na época foi uma forma de rever essas séries. A primeira leva de tokusatsu que foram exibidas na Manchete após esse boom do Jaspion e do Changeman foram o Flashman, que seria o Super Sentai produzido, o nome seguinte é o Changeman, o Jiraiya, né, que é aquele lance do ninja que fez muito sucesso aqui no Brasil, e o Giban, que seria a inspiração do Robocop. Inclusive, tivemos aí no lance da criança que apareceu na série com uma camiseta do Santos. Muito aleatório. Mas o Giban, eu gostava desse conceito assim de querer misturar herói japonês com polícia, assim, eu achava massa aquilo lá. Na época eu não pesquei a referência, que era inspirado no Robocop, o caralho, depois é que eu fui entender. Mas era bem legal a série, né? Aquele negócio dele chegar lá, sacar a identidade dele. Ou seja, o cara era o rei de dar carteirada, né? Mostrava aquela... O cara só na carteirada. Aquele lance das cláusulas que ele tinha, né? As diretrizes, né? Um negócio mais ou menos assim. Não, exatamente. As cláusulas do Giban eram uma chupação das diretrizes do Robocop. Sou o policial de aço Giban, do Serviço Secreto do Setor de Segurança. Cláusula número 1 da Lei Baiolon. O policial de aço Giban tem o direito de prender qualquer criminoso em qualquer circunstância, sem mandado de prisão. Cláusula número 2. O policial de aço Giban, quando considera alguém como Baiolon, pode submetê-lo a uma pena pelo seu próprio julgamento. Anexo à cláusula número 2. Conforme a circunstância, é permitido até mesmo executá-lo. Eu gostava, aliás, gosto ainda do Robocop, mas o Giban, ele tinha a vantagem que ele não era lento pra caralho, que nem o Robocop, né? Ele era mais leve. Não usava chinela havaiana. Que parecia, na verdade, assim, o pé do Robocop original, todo mundo usava, que parecia que ele estava usando um chinelo Raiden, na verdade. Sim, e depois teve até uma versão moderna do Robocop, que daí parecia mais com o Giban do que com o próprio Robocop, então é a referência da referência. Mas eu acho que isso aí devia ser coisa do José Padilha, né? Que devia ter assistido o Giban quando era criança. Mas eu achava realmente legal, e nessa primeira leva, os seriados foram esses, mais o Lion Man que você falou,
Que, aliás, o Lion Man, ele não era da Toei, que nem as outras séries que passavam aqui no Brasil, era da tal da P-Productions, que era a empresa que, se não me engano, ela fez algumas outras séries, assim como o Spectroman também era da P. Você é aquele cara. Maldito. Tem alguma coisa contra mim? Não tenho nada contra ninguém. Eu só não gosto do seu jeitinho afeminado. O quê? Como pode me julgar? Se estamos nos vendo pela primeira vez. Chorar pelos cantos feito uma mulher só porque um homem se foi? Ora, Shimaru, você não acha que isso é ser afeminado? Ou então está com medo do terrível Satã? O quê? De qualquer forma, o seu jeito afeminado não muda. Fale o que quiser. Não tem motivo para me julgar assim. Quem é você? De onde veio? O meu irmão pode me chamar de Joe Tiger, mas infelizmente não me lembro o meu nome. Você também é um dos Mantor? Não se precipite. Eu não sou um deles. Se continuar assim, não vencerá o Satã. Na sequência, vieram aí as outras séries aqui pro Brasil, né, como o Cybercops, que também não era da Toei, era da Toho, por isso que tinha aquela imagem diferente. Não era filmado em película, mas sim em câmera de vídeo normal. Por isso que entregava que a armadura dos caras era de plástico. E veio daí o Kamen Rider Black, que aqui no Brasil ganhou o nome de Black Kamen Rider, e o Maskman, que era mais uma série Super Sentai, se não me engano a última. Foi a última série Super Sentai que passou aqui no Brasil. Além do Changeman e do Flashman e do Google Five que passava na Bandeirantes, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Depois disso nós tivemos aí a trilogia dos policiais em porque não é que nem o Giban, que o cara prendia monstros e não sei o que. O cara só prendia cientista maluco, tipo, maníaco, assaltante de banco, são uns negócios assim que era o Inspector, o Soul Brain e o X-Draft. Que o X-Draft tinha a cara de ser o mais legal de todos e foi o único que não passou aqui no Brasil. E aí encerrou a era aí dos Tokusatsu na Rede Manchete. Eu falei do Soul Brain, tem uma referência ao Ayrton Senna na série, sabia disso? Não, dessa daí eu não sabia como que é essa referência. É que tinha um episódio lá que o cara era piloto de corridas, e tem até essa cena no YouTube. O cara, eu acho que ele fez alguma coisa lá que ele não se orgulhava, acho que ele roubou na prova, trapaceou, não sei o quê. Aí mostra ele olhando para um pôster do Ayrton Senna no box, ele tomando um negócio lá, para uma bebida lá. Aí ele pega, fica puto e taca o copo na direção do pôster, assim. Ô, louco. Essa é a referência ao Ayrton Senna nessa série aí do Sunray. Foi uma das últimas que passou aqui na Manchete. Aliás, esse período das séries que foram exibidas na Manchete acabaram originando outros derivados, como, por exemplo, o Circo Show. Já ouviu falar do Circo Show? Já ouvi falar, mas não estou me recordando muito bem. O senhor Toshiro Egashira, Everest Video, ele conseguiu dar um jeito de trazer as armaduras originais do Jaspion aqui pro Brasil, para ajudar na divulgação. A princípio, tem uma fofoca que eu quero muito acreditar que não seja verdade, que a Manchete pretenderia usar essas armaduras para filmar, tipo uma versão brasileira do Jaspion. Caralho. No Rio de Janeiro. Fico imaginando quem seria a versão brasileira do Jaspion. Seria o Serginho Malandro, sei lá. E quem seriam os vilões, né? Tipo, o Jaspion subindo no morro, traficante. Da hora. E, do outro lado, o pessoal lá da Brasil Home Video, que depois virou Sato Company, do seu Nelson Sato, conseguiu trazer as armaduras do Cybercops pra cá. Então, ao mesmo tempo que tinha o Circo Show do Jaspion, com as armaduras originais, também tinha as apresentações do Cybercops, que gerou até matéria no Aqui Agora. Os caras foram no Domingo Legal mostrar as armaduras, né? Inclusive, né, o Gugu bem assim, muito bonitas as armaduras, muito perfeitas. Muito bonitas, são muito perfeitas. Olha que bonito, gente. E por causa desse lance do Circo Show, um dos dublês desse espetáculo do Jaspion, ele foi entrevistado no Jô Soares. Acreditem se quiser, o cara que era o dublê da parada foi entrevistado no Jô Soares. Olha o nível que os caras estavam na época. Só que essa entrevista é um espetáculo à parte, porque das duas uma.
Oujo estava muito desavisado, ou ele realmente foi mau caráter naquela entrevista, ou ele, ou o Villain, né, que era o diretor do programa dele, né, o Jô Soares 11:30 na época, porque eles entrevistaram o dublê do Circo Show, mas venderam a entrevista como se eles estivessem entrevistando um cara que realmente tivesse participado da série japonesa. Os caras estavam praticamente falando que o cara era o Jaspion. Exatamente. Daí surgiu aquela lenda de que o Jaspion era brasileiro. E o cara, dá pra ver que ele não tinha a menor intimidade, assim, com câmera, assim, ele todo sem jeito, e meio que tentando se explicar que ele era o dublê do Circo Show, e todas as perguntas que o Jô Soares fazia era meio que puxando pro lado da série, tá? Ele tá tentando convencer não sei quem que o cara realmente participou do negócio. Uma das entrevistas mais constrangedoras da história da humanidade. O pessoal que fala que o que é cringe, assistam essa entrevista aí que vocês vão ter uma ideia. Pode realmente acontecer do Jô Soares não estar muito bem informado nessa situação, porque se você for parar pra pensar, a frequência que tinha o programa dele e era uma rotatividade tão grande de convidados que não tinha como o cara ficar inteirado de todos os assuntos e tudo que ele ia perguntar pros entrevistados, né? Então, se bobear, é capaz o cara não sabia mesmo e viajou geral. Por isso que eu falei, né? Que às vezes a culpa não é nem dele, mas sim do Villain, né? Que era o diretor do programa, ou os produtores, sei lá. E também é aquilo, né? Na época o cara apresentava o programa no SBT, não tinha o mesmo casting que teve depois quando foi fazer o programa do Jornal Globo. Então, cara, quem caísse no funil, passava. Porra, daqui a pouco ele ia entrevistar até, sei lá, o Stolen. O cara ia achar os caras do espetáculo do Cybercops, ia entrevistar lá também. Dessa entrevista aí do Jaspion, quer dizer, do dublê do Jaspion. Ó, já tá quase fazendo você acreditar. Exatamente. Teve uma hora que ele chegou e perguntou pro cara, como é voar? Nossa. Não, porque você voa na série. Não, mas veja bem, eu tô participando do Circo Show, né? Não, mas e a série? É legal? É legal? Como é que eu não tomar? Como é voar? Tudo isso graças ao sucesso dos tokusatsus que passavam na Rede Manchete, que começou lá no final da década de 80, se estendeu por toda a grande maioria da década de 90, com um pequeno hiato, que foi no ano de 92, quando a Manchete decidiu não passar as séries por pedido da Angélica, que ela achava que as séries eram violentas demais. Ah, não. Inclusive tem até uma entrevista que ela deu, se não me engano, na época que ela trocou a Manchete pelo SBT, quando ela conversou com o Serginho Groisman no programa Livre, teve uma parte que ela estava respondendo perguntas de espectadores pelo telefone, e ela falou sobre isso. No meu programa, eu até fiz uma experiência, por achar isso que ela está dizendo, né, de ter uma coisa muito ousada para a criança, de desenho e tal, a gente começou a colocar esses desenhos mais antigos e tal, e tiramos os filmes de guerra, né? O que aconteceu? Chegaram cartas, assim, das crianças desesperadas que queriam de volta os filmes que eu não gostava e que muita gente criticava e tal. A gente teve que voltar com tudo isso. Então eu não sei nem se a criança tá mais violenta. Eu acho que a moda agora, quer dizer, são esses desenhos. A criançada curte esses desenhos porque em todos os lugares tem. Chupa. Primeiro que não é nem desenho, né? Você vê como ela tá viajando, né? Segundo que, tipo assim, foda-se a audiência, foda-se patrocínio, se a Angélica não gosta, vamos tirar do ar. Ai, porque é violento demais. E realmente, eu me lembro que em 92, por coincidência, foi bem naquele período em que a Manchete não estava sobre o domínio do Adolfo Bloch, porque ele tinha vendido ela lá pro Hamilton Lucas e depois desfez a venda porque o cara deu um calote do caralho lá e não pagou os caras. Em 92 ali o Clube da Criança, que ela tinha ali na Manchete, não passava realmente os tokusatsu, porque tinha uma época que o sucesso era tão grande que você podia ligar a televisão de manhã, de tarde, de noite não, mas de manhã e de tarde na Manchete você via, porque durante a manhã era aquele Cometa Alegria, alguma coisa assim, que era inclusive a minazinha que depois virou a Biba do Castelo Rá-Tim-Bum, ela era uma das apresentadoras, só passava isso. Aí de tarde, no Clube da Criança, que era o programa que a Angélica tinha, também passavam os tokusatsu. Até 92, quando ela veio com essa frescura, começou a ser exibida outras coisas. Passava, por exemplo, o Doraemon, que era aquela animação japonesa lá de um gato,
sei o que lá. E alguns sketches do Rá-Tim-Bum, porque na época a Manchete tinha algum rolo lá com a TV Cultura, e aí conseguiu pegar tipo, alguns sketches do programa que passava na Cultura, né, o Rá-Tim-Bum, e passava dentro do Clube da Criança como se fosse um desenho. Assim. Somente os sketches, né? Não era tipo o episódio completo mesmo do Rá-Tim-Bum. Tipo, só uma parte, assim, ela botava lá tipo, aquela parte do Senta que lá vem a história, ou alguma outra coisa, assim. Os caras eram tão incompetentes que deixaram de fora a parte mais legal, que era o Viu? Como se... Os caras selecionaram mal o negócio. Nesse período que a Manchete exibiu os tokusatsus, houve muitas reclamações de que o canal ele não exibia o último episódio desses seriados. E para não exibição desses últimos episódios aí de algumas séries, né, foram criadas aí algumas teorias, né, explicando o motivo. Eu tenho conhecimento de 3. Uma até faria sentido, mas já foi negada pelo Eduardo Miranda, que era o produtor da Manchete na época, que era o responsável por selecionar esses seriados para passar na televisão. E outras 2, eu realmente não consigo concordar que é verdade. Me refresque a memória. Uma teoria diz que a Manchete tinha um contrato de exibição que era o seguinte: por exemplo, vamos comprar aí uma série que tem 50 episódios, então a gente passa do 1º ao 30º, depois volta pro 1º, daí do 1º ao 31º, depois volta pro 1º, do 1º ao 32º e assim até chegar no 50º episódio. Só que nisso, o contrato com a série termina antes, ou ela sai por saturação da grade e acaba não sendo exibido o último episódio. Essa, o Eduardo Miranda negou. Diz que não tem sentido, não tem cabimento essa teoria. A segunda seria que esse lance das séries não ter o último episódio dublado acontecia só com os seriados que tinham episódios número ímpar. Cada fita master vinha com 2 episódios, a distribuidora achava que seria muito caro trazer uma fita master com um episódio só, no caso o último, então só trazia só do primeiro até o penúltimo. Total descaso, né, nesse caso. Seria uma baita falta de respeito com o espectador, só que eu também não vejo sentido nessa, porque teve várias séries aí que tiveram um número ímpar de episódios e eu consegui assistir até o final. Então não teria como. A outra teoria que foi explicada aí pelo Eduardo Miranda, que ele disse que essa é a teoria oficial, mas eu humildemente discordo, é que é a seguinte: diz ele que o último episódio de cada série, na verdade, era só os 10 primeiros minutos do episódio que contavam o final daquela história, daquele arco. E que a segunda parte seria, na verdade, uma chamada para a segunda temporada, que a Manchete não exibia por não ter os direitos ainda. Só que isso não tem como acreditar, porque, cara, seriado japonês não tem esse conceito de temporada, que nem série americana. Sim, exatamente. Por exemplo, Changeman foi o seriado Super Sentai produzido em 85. Em 86 não teve uma segunda temporada de Changeman. Em 86 foi o Flashman. Pois é, passou o bastão pro outro. Exatamente, passou o bastão pro outro. É tipo uma história que não tem uma ligação entre uma e outra, é um outro arco, outros personagens, outras histórias, não é malhação. e outra, a Toei também ela não teria bala na agulha pra, por exemplo, chega 86, não, vamos produzir o Flashman e também vamos fazer a segunda temporada de Changeman. Porque ao longo de que os anos vão passando, isso aí vai virando um inferno, né? Porque cada série vai tendo a sua sequência, sendo feitas séries novas também, não teria como. Nossa, ia ser uma zona, ia ter série que ia começar enquanto ia ter outras séries que já estavam na segunda, na terceira, na quarta temporada. Uma zona total. Essa foi a explicação dada aí pelo Eduardo Miranda, ele que era tipo diretor de programação, produtor lá da Rede Manchete, ele que participou de um episódio de um podcast chamado Podcrastinadores, que era justamente falando sobre o Tokusatsu, e ele deu essa explicação. Enfim, ele é o cara que trabalhava lá na Manchete e tal, e falou isso, mas não tem como engolir, porque, como eu disse, Tokusatsu não tem esse conceito de temporada. Primeira temporada, segunda temporada. Isso não existe. Sim, ainda mais fazer 10 minutos normal, contando o final da história e o resto ser um jabá para uma nova temporada, uma nova série. Isso eu realmente nunca ouvi falar, nunca vi. E não procede também porque, assim, todas as séries que eu assisti até o final, o último episódio, ele tinha uma duração normal.
Exatamente, tipo, não tem por que fazer uma duração menor se não é assim que funciona a transmissão original lá no Japão. Realmente comeu bola nessa o Eduardo Miranda. Essas foram as séries que passaram aí na Manchete até a falência do canal, porque na transição de Manchete para Rede TV, isso ali entre 99 e 2000, as séries Maskman e Jiraiya foram usadas para tapar buraco na programação. Então essa foi a raspa de tacho. Oficialmente, Maskman e Jiraiya foram os últimos seriados da Manchete exibidos na televisão brasileira. Essa era passou, mas acabou deixando aí o seu legado na época, inclusive, porque as outras emissoras, né, vendo o sucesso que a Manchete estava fazendo, começaram a ir atrás desse material. E uma das primeiras a pegar carona nesse sucesso da Manchete foi a Bandeirantes, inclusive com séries passando no horário nobre, né, que passavam Metalder, Charivan, Google Five, que foi o primeiro Super Sentai exibido aqui no Brasil, e Machine Man. Essa fase da Bandeirantes aí, você lembra, Rob? Nessa fase eu não me recordo tanto assim, mas eu lembro de uma coisa curiosa em relação ao Metalder. Porque teve uma série depois daquele sucesso dos Power Rangers e tal, que passou na Globo em 95, que era o tal do VR Troopers. E nessa série eles conseguiram chupar imagens de 3 séries diferentes japonesas, que era o Shider, o Spielban e o Metalder. Então eu lembro mais do Metalder nessa série do que na própria série original do cara. Antes disso, o Heinz Saban, né, que era o dono lá da Saban, né, aquele que trouxe os Power Rangers e tal, a princípio ele queria fazer uma série solo do Metalder, da versão americana desse herói. E o protagonista seria esse cara que morreu há pouco tempo atrás, aí, o Ranger Verde. Só que acabou aí não rolando, ele tentou emplacar essa série e não conseguiu. Com o sucesso do Power Ranger, ele voltou os olhos pro Metalder, mas aí ele fez essa suruba. Que você falou aí, uma verdadeira suruba mesmo, bicho. 3 séries aí, que eram o Metalder, o Spielman e o Shider aí pro VR Troopers. E eu gostava bastante dessas séries aí que passavam na Bandeirantes, porque na época eu morava em Foz do Iguaçu, e na minha casa não pegava Manchete. Eu acabava tendo acesso a essas séries da Manchete quando eu ia passar as férias na casa da minha tia. Mas enquanto eu tava lá em Foz, os únicos tokusatsu que eu tive acesso eram os que passavam na Bandeirantes e depois na Globo. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E eu gostava bastante dessas séries aí, principalmente do Metalder, aquele conceito do Homem-Máquina, que eu achava bem interessante. E eu gostava de assistir lá em casa, na época eu tinha 5 anos de idade. O Machine Man, na época que ele passava, eu não gostava muito, assim, na Bandeirantes. Eu fui começar a gostar inexplicavelmente do Machine Man depois que ele foi reprisado na Record, isso em 95, eu tava com 9 anos de idade. Inclusive tem aquela história que eu já contei até no Palavra do Dia, que era... Do desenho? Quando a professora pediu pra gente montar uma história em quadrinhos no caderno, e eu acabei fazendo a minha história baseada no Machine Man, só que eu tava com uma baita preguiça de desenhar o monstro, então eu fiz um retângulo com braços e pernas. Então era o Machine Man contra a geladeira espacial. E uma das séries que foi exibida na Bandeirantes foi o Charivan, que na real foi o segundo policial do espaço, né, a trilogia dos policiais do espaço, que antecedeu o Jaspion. Hoje a gente sabe disso. Sim. Mas na época não foram poucas as crianças que achavam que essas séries eram cópias baratas do Jaspion, inclusive as 3 que passaram aí antes do nosso Tarzan espacial, que era o Gaban, que foi exibido na Globo, né, o policial do espaço Gaban. Na sequência, o Charivan, que aqui no Brasil recebeu a dublagem de Detetive Espacial Charivan. E na sequência, o policial do espaço Shider, que passava na Globo também. E apesar da dublagem botar essas diferenças aí na nomenclatura de cada um deles, todos eles têm o mesmo preâmbulo no Japão, né, que é o Chukage, né, que é o policial espacial. Falando especificamente sobre essas séries dos policiais do espaço, né, a gente perdeu uma grande oportunidade de conhecer realmente o início dessa história aí dos Metal Heroes, né? Foi uma coisa iniciada, né, o japonês estava empolgado com aquele lance da corrida espacial, né, a competição entre Estados Unidos e União Soviética, subia foguete para o espaço praticamente toda semana, e ali eles se empolgaram com a ideia, chuparam umas referências de Star Wars também, e acabaram criando
essas séries que eu achava bem legal, mas que aqui no Brasil tiveram aí uma exibição merda, porque passaram em canais diferentes, sem a devida divulgação e fora de ordem. Transformação! Destruam-no agora! Venham tentar! Venham! O policial do espaço Gaban leva apenas frações de segundos para se transformar e se apresentar em seu poderoso traje de combate. Agora observem como é que isto ocorre mais uma vez. Transformação agora! Afirmativo, seu traje de combate será enviado por ondas de rádio. Afinal de contas, quem é você? Eu sou o policial do espaço. Gaban! Se pensa que vai ser fácil nos pegar, está enganado. Atrás dele! Aí está lá! Detetive Espacial Charivan! O detetive espacial Charivan transforma-se em 1/1000 de segundo através do raio solar. Vamos ver de novo o processo de transformação. Raio solar! Primeiramente, a energia solar é inserida no sistema solar do Grand Buzz. A energia solar que se expandiu no Grand Buzz gera a medalha solar e em seguida é transmitida para Charivan. Não o deixem escapar! Ataquem! Sinterizar! Policial espacial! Scheider! Eu sei, eu nada. O policial espacial Scheider realiza a transformação em 1 segundo. Eu vou explicar essa teoria. Na nave espacial Cheyenne, o conversor de sistema de Babirus opera e controla a roupa de Scheider atomicamente. A roupa de combate o transforma em Scheider. Atacar! E aproveitando aqui que a gente tá falando dos policiais do espaço, Gaban e Scheider passaram na Globo, porque a Globo foi uma outra emissora que cresceu as unhas com os tokusatsus depois de ver o sucesso da Manchete, trazendo também Bycrossers, que era uma série que acabou sendo lançada aproveitando-se do sucesso do Machine Man, que é, assim como o Machine Man e o Bycrossers era também um Henshin Hero, né, que não se encaixa em categoria nenhuma, e foi exibida aí no canal dos Marinho, né, o Bycrossers, que eu também gostava bastante, e inclusive eu reassisti depois de velho nos DVDs piratas que eu... que não eram do Ed Carlos. É, exatamente. Cara, os Bycrossers, eu tenho uma história curiosa em relação a eles, porque eu, se não me engano, eles passaram em 91 na Globo, e nessa época eu era criança ainda, então um dia eu tava mudando de canal aleatoriamente, e daí tava passando um episódio deles, e tinha um vilão muito estranho lá, que muita gente, depois eu fui ver na internet que assistiu esse episódio, também se cagou de medo e achou muito estranho, que nem eu tinha achado, que era um cara que ele roubava o umbigo das crianças. Era a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida, e hoje em dia eu nem lembro por que ele fazia isso. Eu acho que a gente tem que reassistir esse episódio e fazer um react, porque é incrível, né? A motivação do cara é roubar o umbigo das crianças. Foi a coisa mais bizarra que eu tinha visto na época, e isso me traumatizou, que eu simplesmente mudei de canal e saí da sala e falei, não quero mais ver essa porra aqui. Mas já que a gente tá falando aí sobre coisas estranhas em Bycrossers, eu quero que você ouça esse diálogo de um outro episódio dessa série. Conquistaremos o mundo facilmente. Doutor, devemos colocar essas ervilhas em todos os ensopados do mundo, como Gulazonger disse? Eu posso cuidar dessa missão. Eu vou cuidar dessa missão. Você é velha demais. Ah, que atrevida. Doutor, eu não sou tão velha assim.
Olha só que pele bonita, que seios lindos. Eu não sou tão velha assim, sou? Você não sabe o que diz. Seios bonitos são os meus. Você parece mais uma velha enrugada. Vovozinho, você concorda com ela? Doutor! Quietas! Que sensacional. Onde a gente imaginaria que numa série de tokusatsu pro público infantil teria uma discussão sobre Pecholas? Exatamente. Que eram as duas assistentes do vilão da série, né? A Sylvia e a Rita. A Rita, que inclusive era a neta dele, né? Do Dr. Q. Que ela tinha um decote generoso, só que pelo fato dela ser japonesa, ela era meio tábua, então não fazia muito efeito. O fato é que a gente teve essa discussão aí sobre seios, até que elas eram bonitinhas as duas, mas é uma coisa meio descabida para uma série japonesa. Tem um outro episódio também que eu achei bem, assim, nada a ver, que era o seguinte: a casa dos dois irmãos, né, os dois Bycrossers, sofreu um assalto. E um dos itens levados foi o guarda-roupa deles. Que eles se transformavam pelo guarda-roupa. Né? Eles se jogavam lá dentro. Inclusive, eu quando era pequeno me joguei no meu guarda-roupa tentando me transformar. Não façam isso em casa, criança. Eu a minha clavícula, mas tudo bem. Então, eles se transformavam através do guarda-roupa. Só que daí, nesse episódio, o ladrão pegou e levou o guarda-roupa e eles não puderam se transformar. Só que antes, em alguns outros episódios, eles se transformavam na rua mesmo, sem a ajuda do tal guarda-roupa. Isso aqui não deu pra entender. É tipo, foda-se a lógica. Mas você sabe como é que essas séries acabaram chegando na Globo, Rosa? Não, como é que elas chegaram? Como eu disse, a Globo, ela vendo aí o sucesso da Manchete aí com os tokusatsu, resolveu ela trazer algumas séries. Só que diferente da Manchete, que teve aí o auxílio de distribuidoras como a Ouro Filmes, a Top Tape, a Everest, também a Brasil Home Video, que depois virou Sato Company, a Globo foi lá e comprou ela mesma os seriados. Daí acabou trazendo o Bycrossers, o Shider e o Gaban. E por isso, pelo fato dela ter trazido, é que a dublagem das séries aconteceu no Rio de Janeiro e não em São Paulo, como normalmente acontece. Porque daí você pode perguntar, ué, mas a Manchete é um canal carioca, mas as séries foram dubladas em São Paulo. Pois é, a Manchete é um canal carioca, mas as distribuidoras que repassaram os direitos para a Manchete eram todas em São Paulo, né? Everest, a Top Tape, essas outras aí. Por isso que tem esse lance da dublagem, né? Essas séries acabaram sendo transmitidas aí pela Globo com a dublagem carioca. Só que antes de entrar no ar na Globo, elas entraram no ar na Gazeta. A Gazeta até 91 era um canal pequeno lá de São Paulo, antes da parceria com a OM. A OM também não era um canal nacional ainda. Aí tinha um programa chamado Gazetinha, que era onde eram exibidas essas séries aí, as três, que foram trazidas pela Globo: Shider, Bycrossers e Gapan. Janeiro, na Globo. 2 super motoqueiros entram em ação. Bycrossers. Kim e Jin, 2 irmãos escolhidos por seres extraterrestres para defender o planeta Terra. Bycrossers, na sessão Aventura. Estreia hoje, 5h15 da tarde. Depois do sucesso de Bycrossers, um novo herói vai agitar ainda mais a sessão Aventura. Space Cop, o policial do espaço, lutando contra perigosos extraterrestres. Space Cop e Bycrossers, na sessão Aventura, a partir de segunda, dia 4. Rede Globo apresenta Shider. Muita ação e aventura com os heróis da garotada. Space Cop, um policial que veio do espaço. Shider, um justiceiro no combate às forças do mal. Bycrossers, 2 super motoqueiros em defesa do planeta Terra. Gazetinha, segunda a sábado, 7h30 da noite.
Inclusive no Gabã tinha aquelas cagadas na dublagem, né? Que eu já até. A gente tira sarro direto, que é o lance do venha me enfrentar! Já estou enfrentando! Aquela, eu sou o policial do espaço Gabã! O vilão olha pra ele e fala, você era, não é mais! Venha me enfrentar! Já estou enfrentando! Espada de raios! Ação! Caçador maligno! Hã? Gabã! Sou o policial do espaço! Gabã! Você era, não é mais! Essas adaptações dignas de Guilherme Briggs aí. Foda. E aí, não dá pra duvidar que era o execrável Guilherme Briggs. Execrável. Ou não, né? Porque uma das séries, o Gabã, na verdade, tinha a locução do Márcio Seixas. Eu não sei se eles eram tretados na época ou não, né? Eu acho que nessa época ainda não era. E no Scheider, que acabou sendo uma série que foi exibida na sequência, porque começou assim. Primeiro, foi passado o Bycrossers na Sessão Aventura, que era aquela faixa de séries que a Globo tinha entre a Sessão da Tarde e a Novela das 6, muito antes dessa praga que foi inventada nos anos 90, chamada Malhação. E aí começou a passar, fez sucesso, a Globo resolveu ampliar, né, essa faixa de séries, colocando primeiro o Gabã e depois o Bycrossers. E aí quando chegou o Scheider, a princípio era para ser exibida só aos sábados, às 8 da manhã, antes do show da Xuxa. Dessa fase eu só consegui pegar um episódio da série, porque eu fui assistir, beleza, né, no sábado de manhã. Quando chegou na semana seguinte, eu tava todo empolgado para assistir, não teve. Ia ter corrida, a Globo resolveu transmitir o treino da Fórmula 1 e foda-se o Scheider. E depois que terminasse o treino já ia direto pra Xuxa. E depois eu nunca mais ouvi falar da porra do Scheider, eu fiquei sabendo depois que começou a ser exibido de madrugada, como tapa-buraco, assim como as outras séries, né, que passavam lá na Globo, e depois voltaram pra programação da Gazeta, e ficava indo pra Globo, voltando pra Gazeta, era um rolo do caralho. Mas o Scheider também se destacou pelo fato de que a atriz, a amiguinha dele, né, a versão scheiderica da Henri do Jasper, né, que era a N, essa atriz, né, a Naomi Morinaga, depois que ela se retirou aí das produções de Tokusatsu, ela inclusive que fez o papel da irmã do Spielman na série que passou na Manchete, né, Lady Ellen, ela virou atriz de filmes com no Dex. No Dex. Inclusive ela já posou para algumas revistas também. Só que tinha um filme que eu me prestei a baixar para assistir. Que era uma história que assim misturava erotismo com síndrome de Estocolmo. Nossa, será que era pesado o negócio? Na história, ela era, se não me engano, uma professora, uma funcionária pública, sei lá. E do nada, um ladrão invadiu a casa dela e estuprou ela. Pro caralho. É. E ela, eu não sei se era um negócio assim da época, né, ou ela não fez, porque se ela fizesse não teria história pra contar no filme. Ela não foi na polícia, não contou pra ninguém e tal, ficou convivendo com aquilo. Passado algum tempo, o mesmo ladrão foi lá e fez a mesma coisa de novo. E foi indo mais vezes. E assim, cada vez que o cara ia e fazia o serviço nela, ela começava a dar mais e mais sinais de estar correspondendo. Caralho, que filme bizarro é esse? Você lembra o nome dele? Puta, depois eu vou ter que ir atrás pra procurar, porque eu realmente não lembro o nome do filme e não lembro como é que terminou a história. Mas era assim. Nossa, é que nem no Brasil, quando o ladrão acha um estabelecimento, assalta, e ele vê que é fácil dele volta, assalta o estabelecimento de novo. Só que a diferença é que no estabelecimento, de repente, o dono pode oferecer um cafezinho pra ele antes de ser assaltado, coisa assim. E nesse filme que você falou, a mina ofereceu o pastel de pelo pra ele. É. Porra! Caralho! Vou comprar esse filme. Colocar ele na minha coleção de DVDs em Blu-ray.
A gente tava falando aqui sobre Bycrossers e Scheider. Nessas duas séries que passaram na Globo tiveram uma coisa em comum, que o protagonista morreu. Peidou pra muzenga. Exatamente. No Bycrossers, um dos protagonistas, né, que era o Bycrosser Jin, né, que era o ator Yuki Tsuchiya, ele morreu num acidente de carro lá no Japão, antes mesmo da série estrear aqui no Brasil. E o Hiroshi Tsuburaya, se não me engano ele era neto ou sobrinho do Tsuburaya, o criador dos Ultras, né? Ele tinha um câncer, ele acabou morrendo de câncer ali no final da década de 90, e foi outro, né, ator que protagonizou aí séries Tokusatsu e que já é falecido, o nosso Hiroshi Tsuburaya. Já o protagonista de Gabão, o Kenji Oba, esse tá bem vivo e virou inclusive um dos queridinhos do Tarantino, com participação no Kill Bill e o caralho. A gente segue aqui com o Made Front TV, dessa vez falando sobre os tokusatsus na Record, né? Como eu já estava dizendo, né, tivemos aí a reprise das séries que passaram na Bandeirantes, além do Changeman e do Flashman, né? As séries exibidas na Record foram o Gogol 5, que passou na Bandeirantes, inclusive até um lance interessante, você falou das séries que eram trazidas aqui para o Brasil, só que a versão adaptada de outro país, aconteceu isso com o Gogol 5 também. Porque eles pegaram a versão italiana. Nossa! A Oro Filmes trouxe a versão italiana aqui pro Brasil. Por isso que tinha tanto rolo na questão das músicas de fundo. Que eram uma mistureba, como é que era mais ou menos, não lembro. Não, era realmente uma coxa de retalhos, porque os caras pegavam assim as músicas que eles tinham acesso, que era a trilha de abertura, a trilha de encerramento e uma música de ação ali pras lutas, e ficavam costurando elas, assim. Daí começava... Daí de repente... Daí montava... E isso você só conseguia ver em Gogol 5, essa suruba que fizeram aí com as trilhas musicais que eles colocavam no fundo das séries. Mas tivemos aí, além do Gogol 5, o Jaspion, o Changeman e o Flashman, que passaram na manchete, e também o Machine Man e o Charivan. Enfim, nas séries que passaram na Bandeirantes, eles só não reprisaram o metal, né? Que eu achava mais legal eles não mostrar. Mas, falando sobre o Charivan, tem um episódio que, segundo a lenda, teria sido banido da Record por fazer referência ao Exorcista. Ah, tinha que ser, né? Na Record, né? Deve ser coisa do Didi mais cedo lá, o que ele andou aprontando aí. O episódio 7 do seriado, que teve uma homenagem ao Exorcista, porque uma jovem foi possuída com poderes malignos e nisso passou a voar dentro do quarto, soltar chamas, girar e desprender a cabeça em direção ao herói. Já no episódio 9 teve uma referência ao Poltergeist, onde o episódio se passava dentro de uma casa mal assombrada. Mas esse episódio 7 do Exorcista não teria sido exibido na Record por justamente fazer essas referências aí ao diabo. O Edir Macedo olhou e falou, não, aqui não vai passar. E esse episódio acabou sendo impedido, segundo a lenda, aí de passar na rede Reco de televisão. Você se lembra dessa fase da Record aí, ó? Eu lembro dessas reprises porque elas meio que ajudaram a dar uma refrescada na memória na época, porque no final dos anos 80, quando algumas séries passavam na manchete, realmente eu era mais criança, assim, então tem muita coisa que eu não lembrava. E nessa época, assistindo de novo, eu pude recordar principalmente o Jaspion e o Changeman, que são umas séries que costumam passar bastante aqui no Brasil, de década em década. Depois dessa fase aí nos anos 90, com essas reprises de séries que já haviam sido exibidas em outros canais, voltou a mostrar um tokusatsu, dessa vez inédito aqui no Brasil, em 2000, quando trouxe aí o Ultraman Tiga, que foi mais um tokusatsu dublado no Rio de Janeiro, e que acabou saindo da grade de programação, e diz a lenda, por idiotice da Eliana. Ou seja, se antes a gente tinha a idiotice da Angélica, agora a gente tem a idiotice da Eliana. É porque a série passava dentro do programa que ela tinha na época, que era o Eliana e Alegria, e reza a lenda de que ela considerava o seriado muito violento, que não era para criança e não sei o quê, e por isso acabou saindo do ar, apesar de que há uma outra versão dizendo que a Record não tinha chegado a um acordo com a distribuidora na época, que era a Mundial Filmes, e por isso a série teria saído do ar. Até porque não estava fazendo aí o mesmo sucesso, a mesma audiência que, por exemplo, o Pokémon, que passava no canal. Sinceramente, eu acho que até é mais comprável essa versão aí da falta de acordo, porque o Pokémon também tinha aquela história meio
fora, o negócio lá das crianças que tiveram epilepsia, o caralho. Por causa de um episódio específico lá que tinha muitas luzes brilhando lá e não sei o que, né? Então acho que até pode ser comprável essa versão aí do cancelamento do Ultraman Tiga na Record por uma falta aí de acordo entre a distribuidora e o canal. Mas enfim, né, durou pouco tempo aí a exibição de Ultraman Tiga na Record. Eu me lembro que lá por 2004, 2005 foi reprisado no canal 21. Isso que eu ia comentar com você. Ele passou, segundo o que eu vi aqui, em 2005 na Rede 21. E daí foi justamente quando eu assisti a série realmente do começo até o fim. Que eu lembro que todo dia eu chegava do trabalho, não lembro exatamente, e daí eu parava e assistia. Inclusive eu falava pro Yuri assistir junto também, ele gostava, meu primo. E era uma série legal do Ultraman, que aqui no Brasil é assim, né? Lá no Japão, tipo, sempre tem uma série nova do Ultraman, e aqui é tipo, a cada, sei lá, 5, 8, 10 anos vem uma série nova, né? Então, até o momento, aquela era a série mais recente que a gente tinha do Ultraman, que era uma série de 96, né? E depois do encerramento do Ultraman na Record, a gente teve aí o registro do Cybercops e do Ultraman passando na CNT, que era aquela sessão super-heróis que eles tinham ali no final da tarde. Eu me lembro que na época eu estudava à tarde, eu ia pra casa no pau pra assistir, ia correndo pra pegar pelo menos o Cybercops, que eu achava mais legal do que o Ultraman. Só que a história dos tokusatsus na CNT vem já da década de 90, porque depois que o produto já estava realmente saturado e nem a Record, que já estava mostrando a reprise da reprise, já não estava querendo mais saber, Jaspion e Changeman passavam na CNT ou pelo menos na Gazeta. Muito provavelmente a série não era exibida aqui para o Paraná, mas lá para São Paulo era mostrado pela Gazeta aí os episódios de Jaspion e Changeman, né, que vem aí se somar com a reprise do Cybercops e do Ultraman ali no ano 2000, como os representantes da CNT, como os tokusatsu que foram exibidos aí pela CNT ao longo da história do canal. CNT que inclusive poderia mostrar também ou Flashman ou Machine Man, numa história muito mal contada, que é o lance do programa Fator X, que é um programa independente que iria passar na CNT e que ia mostrar, né, uma dessas séries. O pessoal podia ligar de casa, né, para escolher qual série seria exibida, só que os números de telefone que eles deram para o pessoal ligar eram números de celular. Caralho, o cara tinha que ser milionário na época pra ligar pra isso daí. É tipo R$5 um minuto. E pra mostrar que os caras não sabiam nem o que eles tinham na mão, que a apresentadora do programa não sabia nem pronunciar o nome das séries. E o Machine Man ela chamava de Machidman. Claro, ligue durante a semana quantas vezes você quiser, quanto mais você ligar, melhor. É mais dinheiro que vem pra gente. Imagina todo mundo manda lá, eu quero assistir o Machine Man. Daí o cara vai lá procurar as fitas, caralho, mas só tem o Machine Man, não tem esse tal de Machine Man aí, faça esse Flashman então. Cara, eu vou contar uma história com confusão de nomes, que é o seguinte. Tinha uma fase que eu tava comprando esses DVDs piratas aí, que eu sempre encomendava pela internet. Aí eu queria comprar o Gaban. Só que eu escrevi no e-mail, no contato que eu tava tendo pelo cara, eu coloquei o nome original da série que era Guiaban, G-Y-A-B-A-N. Uhum. Não é que o Lazarento me confundiu com o Giban e me mandou a série. O cara comprou gato por ler. Puta merda. Ou seja, além de você estar pegando um produto que já era de qualidade questionável, o cara mandou errado ainda. Sim. Ah, caralho. Essa fase aí, eu tenho umas certas lembranças que eu acho legais, que realmente tem uma história que vocês podem acompanhar no react que eu fiz lá de um episódio do Ultraman,
que na época eu e o Luciano a gente assistia aí essa sessão super-heróis, e tinha até uma história estranha que, dependendo de uma estação de rádio que você colocava o dial, ele pegava o áudio da CNT. Então a gente meio que gravava isso daí nas fitas cassete e a gente ficava fazendo umas montagens para fazer os personagens falando coisas ridículas. Então é como se a gente tivesse meio que criado o YouTube Poop antes do YouTube Poop existir. A gente já fazia um negócio bizarro desse. Eu lembro que essa foi a época que eu prestei mais atenção nos Cybercops realmente. Além de assistir melhor o Ultraman, que apesar de ser um clássico, a gente acaba dando risada, né, de todos aqueles defeitos especiais da época. E também tinha uma série que era que nem o VR Troopers, né, chupava coisa lá do Japão, que era o tal do Super Human Samurai, que tinha uns personagens bem toscos lá, umas coisas engraçadas. E pelo que eu andei pesquisando aqui, essa série ela foi baseada na série japonesa chamada Gridman The Hyper Agent, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas a SNT passava aí esse tal de Super Human Samurai que eu achava engraçado, mas infelizmente eu não conseguia achar muito material no YouTube e tem menos ainda dublado em português. Não sei se você já viu isso aí alguma vez na vida. O vilãozão da série, assim, ele tinha um desprezo muito grande pelos seres humanos, aí ele chamava todos de pedaço de carne. E aí tinha um cara que era meio que controlava, interagia com o vilão, que era o revoltadinho do colégio. Era o solitário da parada. Sim, mas eu me lembro dessas séries que passavam também na CNT, que era, além do Super-Human Samurai, também o Ultraman e o Cybercops. E depois disso, nós tivemos aí as exibições em TVs locais, né? Tem a TV lá do Rio Grande do Sul, a Ubra TV, que chegou a exibir alguns episódios do Charivan. Tem o caso aí da tal da Rede Brasil, que o Robson falou. Mas daí já era naquele esquema totalmente migué, né? As séries assim que os caras compravam o DVD e exibiam no canal. Eles já acho que pegavam direto de alguém que postou no YouTube, porque não é possível. Tinha hora até que o áudio sumia do nada, assim, você começava a ouvir o áudio original em japonês. Era um negócio bem ilegal, vamos dizer assim. Uhum. Fico pensando se eles pagavam um ECAD pra mostrar essa merda. No episódio de hoje... Detetive Jaspion. O fantástico Jaspion. Esquadrão Relâmpago. Jiraiya, o incrível ninja. Comando Estelar. Flashman. Metalder, o homem-máquina. Cybercop, os policiais do futuro. Black Kamen Rider. Kamen Rider Black RX. Esquadrão Especial Inspector. Rede Globo apresenta Space Cop. Tokusatsu na TV brasileira. Muito bem, esse foi aí o episódio número 1 da terceira temporada do Made Front TV, onde nós falamos de Tokusatsu. Comigo esteve aqui Robson Grossman. Robson, dê aí a sua consideração final para os nossos ouvintes. Primeiramente, um aviso importante, que provavelmente o Gabriel ele foi substituído por mim, porque ele foi pro casamento dele e ele nunca mais voltou, nunca mais quis gravar nada com a gente, então mandem e-mails de ódio para ele. E agora vocês vão ter que me aguentar ao invés dele. Fazendo umas considerações finais aqui em relação ao tema, vale lembrar também, né, que de certa forma a Globo foi a responsável por popularizar mais os tokusatsu, tanto os antigos quanto os novos, quando ela trouxe os Power Rangers, né, porque aqui no nosso público brasileiro a gente já tinha um certo conhecimento de tokusatsu e tal, em algumas outras partes do mundo também, mas nos Estados Unidos não era assim tão famoso e foi justamente com essa chupação que os caras fizeram do Power Rangers que a coisa acabou se popularizando e aí, de certa forma, abriu as portas para outros tipos de produção desse tipo, mais ou menos que nem o Cavaleiros do Zodíaco e o Dragon Ball fizeram aqui no Brasil.
que muita gente daí começou a assistir anime por causa dessas séries. Não necessariamente isso quer dizer que elas sejam boas, mas elas, né, abriram as portas para novas coisas. E eu também gostaria de comentar aqui que em 2020 o Jaspion, o Changeman e o Jirai, eles voltaram a passar na Band. E eles estavam tendo uma audiência aceitável. Só que eles acabaram sendo trocados novamente, né, pelo vilão, a corrida de Fórmula 1 e o futebol, porque esses dois eles atraíam mais patrocinadores. Então não importou muito a audiência que estava tendo se não tem patrocínio. E isso é uma das coisas que o pessoal enfrenta até hoje, né? Porque afinal a audiência pode estar boa, mas se não tiver gente querendo anunciar o seu produto no momento que está passando a série, eles acabam tirando mesmo e colocam alguma outra coisa mais rentável. É até por isso que, por exemplo, o SBT não passa 24 horas de Chaves, né? Porque tem aquela história de que o SBT, no horário que ele colocar Chaves, dá audiência. Só Sim. que não dá faturamento porque eles não conseguem vender assim, cota de patrocínio nem nada. Inclusive, a época que eles estavam mostrando o desenho, eles conseguiam mais sucesso assim, em questão de patrocínio com o desenho animado do que com a série. Sim. E eu gostaria de encerrar esse episódio do Made Front TV contando uma história que indiretamente tem a ver com Tokusatsu. Porque a gente falou aqui sobre Bycrossers e sobre Machine Man. Essas séries foram idealizadas por um homem chamado Shotaro Ishinomori, que é considerado até hoje um dos grandes gênios, uma das grandes cabeças pensantes por trás aí dos Tokusatsu. Uma das grandes cabeças pensantes e um dos grandes cabelos bufantes da história do Tokusatsu, porque ele tinha um cabelo... Cara, se você já viu o Jaspion, naquela fase que ele estava com o cabelaço armado, é porque você não viu o Shotaro Ishinomori, e ele realmente tinha um arbusto. Uma touceira. Uma touceira. Né? E ele usava um óculos, fundo de garrafa, ainda para ajudar mais ainda na composição daquela beleza exótica dele. Mas a minha história tem a ver com a época da faculdade, porque eu fiquei com uma menina na minha sala, que ela era, apesar de não ser japonesa, muito parecida com o Shotaro Ishinomori. Ou seja, se o Jô Soares teve a honra de entrevistar o dublê do circo do Jaspion, você teve a honra de pegar a versão brasileira do Shotaro. Tanto é que virou o apelido extraoficial da menina na sala e só ela não sabe disso. Ah, como um bom apelido deve ser. Ela recebeu a alcunha de Shotaro-san. Coitado da minha. Pois é, né? E até hoje tem uns colegas da faculdade que zoam com a minha cara por ter ficado com... sobrou pra você aí, ó, viu? Eu fiquei conhecido como o homem que pegou o Shotaro-san. O Shotaro-san. E é com essa história edificante que a gente encerra o Made Front TV, o primeiro episódio da 3ª temporada. Esse episódio que foi gravado de forma presencialmente aqui em São José dos Pinhais, na casa do nosso glorioso Robson Grossman. Lembrando que você que acompanha o Made Front TV e também está interessado nos outros conteúdos aqui do nosso canal, o podcast Uma Opinião, o Geek Indica, também os nossos reacts, entre no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/ProdSquale. Também nos procure no Instagram, instagram.com/ProdSquale. Se quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é prodsquale@gmail.com. E não perca também o Mídia Redonda, que é o nosso projeto exclusivo no Spotify, onde fazemos aí análises de discos e playlists musicais, claro, conversando muita tosqueira por cima. Esses são os nossos produtos aí, as nossas atrações dentro do canal PSQ, ou Produções Sem Qualidade, para você que nos acompanha. Então encerramos por aqui. Todos vocês que ficaram ligados aqui com a gente, um grande abraço e até a próxima. Falou, meus amigos, até mais. Rede Tupi. Podcasting.
podcast Made from TV.